Olá, sejam muito bem-vindos ao The Papo, sejam muito bem-vindos mesmo a mais uma edição do nosso podcast, eh, que é voltado para o desenvolvimento humano, mas também a gente traz um monte de coisas aqui dentro, um monte de assuntos. Política, esporte, Bíblia, tudo que as pessoas gostam de ouvir, a gente está falando aqui dentro. E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito legal que a gente vai falar sobre escatologia bíblica, fim dos tempos, Apocalipse, Armagedon, o que é isso, né? Que é uma ideia que circula no meio de todos, né? Quem nunca ouviu falar nisso? No fim dos tempos, Apocalipse. E a gente vai estar falando aqui hoje com o pastor Danilo Stélio. Ele é teólogo, é pastor, professor de escola bíblica. É uma pessoa embasada nesse assunto aí, conhece bastante, que vai estar tirando umas dúvidas nossas aqui. A gente quer agradecer a todas as pessoas que se inscreveram já no nosso canal, a todos que compartilham o vídeo, que acompanham o nosso trabalho aqui. Muito obrigado. E agora vamos para o papo, né? O papo vai ser bom hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite, pastor Danilo. Nós que agradecemos o convite, muito obrigado, André. Deus abençoe e estamos aqui à disposição. Bem, pastor, vamos entrar logo de carrão de cena, né? Eu queria saber um pouco da sua vida, né? Quem é o Danilo Stélio, né? Muito Onde bom. ele Eu veio, onde ele nasceu. nasci e me criei aqui no Amapá e eu acho que eu vou terminar meus dias aqui no Amapá também. Nunca senti no coração de sair aqui do nosso estado. Fui aluno de escola pública a vida inteira. Depois comecei a estudar para os concursos, fiz o meu vestibular, primeiro matemática. Eu sou da primeira turma de matemática da Unifap, quando ela foi transformada de núcleo, que era uma extensão da Uhum. UFPA, foi transformada em Unifap. Então, o primeiro vestibular que teve, eu fiz para matemática. Olha aí, legal. Terminei o ensino médio e já entrei na faculdade logo. Eu lembro até da matrícula, 9139006. Que eu que eu fui o sexto colocado, né, da turma de 50, uma turma de Aham, 50, 15 conseguiram chegar ao final. bacana, Graças a Deus fui um. legal. Aí logo em seguida eu já engatei outro vestibular, também na Unifap, do curso de direito. Então Uhum. eu sou da quinta turma de direito. E terminamos, concluímos, depois nós entramos nessa lida de concursos públicos. A gente sabe que aqui no nosso Amapá ainda é uma das melhores maneiras de emprego, e aí, pela graça de Deus, a gente passou no concurso do Tribunal de Justiça, também passamos em outro concurso, esqueci de dizer, que foi para professor do estado do Amapá em matemática, e como a lei permite acumular, né, cargo técnico com de professor, a gente está nessa dupla lida ali, revezando, mas graças a Deus até hoje e esses anos todos a gente conseguiu dar conta do recado nessas 2 atribuições e já passaram muitos alunos pelas nossas mãos, né, graças a Deus muitos já formados hoje, muitos hoje já concursados também, de vez em quando a gente do nada Encontra encontra uns com aí, ex-alunos nossos aí que a gente nem lembra, mas eles lembram da gente, a gente bacana. marca a vida deles e isso é muito gratificante. E estamos lá no Fórum de Macapá ajudando a construir um Amapá melhor, né, cuidando dos processos judiciais que passam pelas nossas mãos ali para a gente dar andamento, dar cumprimento e graças a Deus temos conseguido fazer um bom trabalho até quando Deus quiser. Bacana, pastor. E do Amapá mesmo, né? Do Amapá mesmo, Macapá? Macapá, Sua sim, família toda é daqui? todinha, todinha Esse daqui. sobrenome Stélio é daqui mesmo? Olha, esse sobrenome até hoje eu não entendi porque é o meu pai que colocou, eu não sei se ele achou bonito, né, Ele um nome leva Stélio? diferente, o meu pai levava Estélio, José Estélio, Aham. já dorme no Senhor, então ele que colocou esse nome Estélio, que eu saiba vem do latim, quer dizer, assim, um tipo de lagarto, um tipo de, assim, de camaleão, assim, Olha aí. eu acho que é isso, pelo menos as minhas pesquisas que significaria isso daí. E Uhum. graças a Deus que a gente tem sabido honrar o o nosso nome. Alguns dos Bacana. nossos sobrinhos também herdaram esse nome, né, que os meus irmãos colocaram também em homenagem ao nosso pai, e graças a Deus temos conseguido. Na igreja eu estou desde o quê? Meus
Acho que eu nasci e me criei no evangelho, né, a minha mãe é Uhum. evangélica, o meu pai não era tanto, depois que ele se converteu, mas eu me lembro, assim, da minha decisão a Cristo já foi bem pequeno, com 9 anos de idade, numa escola bíblica de férias, que a gente Não. participava sempre. Então sempre a gente teve essa atuação na igreja, pregando, cantando, fazendo parte dos grupos de louvor, grupo de jovem, de adolescentes, pré-adolescentes, então a gente teve toda essa caminhada. Fui auxiliar do trabalho, fui diácono, só não fui presbítero porque na época a Assembleia de Deus, assim, entendeu que presbítero era a mesma coisa que pastor, aí pegaram todos os presbíteros e promoveram a pastores. Aí depois de diácono eu fui evangelista e depois fui consagrado a pastor. Já aí muitos, acho que mais de 10 anos, já a gente até perde a conta. E aí a gente tem auxiliado, principalmente na Assembleia de Deus, que se chamava Pioneira, agora é Assembleia de Deus no Amapá. Ficamos muitos anos, estamos já há muitos anos. A gente deu uma saidinha para auxiliar no na Assembleia de Deus Zona Norte aqui, com o pastor Entendi, Dimas. bacana. Ficamos ali com ele uns 4 anos, aí retornamos para Pioneira e estamos lá servindo a Deus, sempre tendo Bacana. boas relações, boas amizades com os irmãos de todas as denominações, de todas as placas denominacionais. Bacana. Pioneira que hoje é a Assembleia de Deus no Amapá, né? Exatamente. Boa. Pastor, então vamos entrar no assunto aqui. Eu sei que o senhor gosta, já viu alguns vídeos aí, o senhor fala bem sobre isso, né? O que é essa escatologia que falam, né? Isso mesmo, a escatologia, ela é uma fatia de uma enorme pizza chamada teologia. Que o Uhum, pessoal muitas vezes fala teologia, todo mundo pula logo. Não, não gosto de teologia. Teologia é doutrina de homens e tal. Não, na verdade a teologia são maneiras de você explicar melhor Deus. Porque uhum. Deus ele é incomensurável. Então, são maneiras da gente estar tentando explicando certos aspectos de Deus. Então, não existe só uma teologia, existem várias. Se você for dar uma busca na internet, você vai encontrar mais de 20 tipos diferentes de teologias. Mesmo, é? Para Tem mim só muitas. havia um tipo de, só havia Não. uma teologia. A escatologia, ela é parte de uma teologia chamada, teologia sistemática. Sistemática por quê? Ela procura organizar por assuntos Uhum, aquilo que está na Bíblia espalhado. É como se a Bíblia fosse assim uma caixa, sabe quando você compra um quebra-cabeça de 10.000 peças, que as uhum, peças estão lá todas soltas, aí você vai ter que ir compondo de acordo com o desenho da capa. Pois é, a Bíblia é como se fosse isso, um monte de pecinhas soltas que você vai agrupar por assuntos. Que assunto, por exemplo, Jesus. O que que a Bíblia fala sobre Jesus em todos os livros da Bíblia? Você vai catando as pecinhas e organizando. uhum, Ah, o que que a Bíblia fala sobre o pecado? Vamos procurar aqui em todos os livros o que é que fala. Aí organiza. Por isso que ela é sistemática, ela vai organizando por sistemas. uhum, E a escatologia, ela é uma dessas fatias, dessa enorme pizza, é uma parte do desenho. Ela trata de quê? Do fim dos tempos, das últimas coisas. Por uhum. isso que é escatologia. Então, na verdade, não é só o cristianismo que tem escatologia. Se a gente for procurar nas outras religiões, hinduísmo, islamismo, religiões orientais, eles têm algum tipo de escatologia. Ou Uhum. seja, eles estão todos têm aquela ideia de que o mundo está caminhando, caminhando, mas vai chegar Pelo um momento que fim. tchum, vai acabar. Uhum, Só que algumas religiões dizem, olha, o mundo vai acabar, mas ele vai recomeçar, ele vai fazer um ciclo, e depois outro ciclo, e não para mais. uhum, Então eles têm essa ideia de uma escatologia cíclica. uhum, Já a escatologia cristã, e também algumas outras, elas são lineares, ou seja, não vai ter um ciclo de novo. Vai até um certo ponto, num certo momento vai ter uma quebra. Aí uhum, dessa quebra vai dali para frente, não vai mais voltar ao estado que era antes. Não vai ter uhum. um retorno, não vai ter um outro jardim do Éden, um outro Adão, uma outra Eva começar, não vai ter isso. O pessoal do Testemunho de Jeová acredita nisso, né? Nesse retorno de que a terra vai se renovar e que vai, o plano de Deus vai dar continuidade, né? É, mas aí esse plano da escatologia, no caso dos Testemunhas de Jeová e também de Adventistas do Sétimo Dia, que são, Uhum, para falar alguns mais conhecidos, eles são lineares, porque vai ter aquela quebra e uhum. dali para frente vai seguir, não vai mais voltar para aquele estado Ah, tá. anterior, vai ser uma nova Nova criação, terra, uma novo. novo céu e nova terra. Porque para nós a palavra novo é a mesma coisa. Se você pegar, digamos, um carro
usado, tu diz assim: "Ele é seminovo", tu tens a ideia de novo, na Uhum. verdade ele não é novo, ele é ele já é usado. Usado. Mas na linguagem grega que foi escrito a Bíblia, tem 2 palavras para novo, uma delas quer dizer assim: novo, renovado, e Uhum. outra quer dizer novo, inédito, nunca Aham. teve como. Então, pra quando fala de novos céus e nova terra, nova criatura, aí usa essa palavra inédito. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficariam céus e terra inéditos, ou seja, nunca teve igual. Não é uma criação como a nossa, é Uhum. uma outra criação que não tem como você descrever. Então Uhum. não vai ser tipo, olha, vai voltar um jardim do Éden, o mundo vai ser só um enorme jardim do Éden, todo mundo vai ser Adão e Eva. Não, vai ser outra coisa totalmente diferente do que se imagina. E no que se baseia a escatologia? A escatologia ela se baseia principalmente no que a Bíblia fala sobre essa linearidade da história. Ela Uhum. mostra a história caminhando de forma linear até chegar num ponto de ruptura. Qual é a base dela, assim, quais são os livros, se eu posso dizer, né? Principalmente Daniel e o Apocalipse, Uhum. mas você também vai ter passagens escatológicas espalhadas por toda a Bíblia. Por exemplo, Isaías, que é o livro que nós estamos estudando esse trimestre na escola dominical no programa de educação cristã continuada, que é adotado pela Assembleia de Deus no Amapá e também várias outras igrejas co-irmãs. Isaías ele tem várias passagens messiânicas apontando para Jesus, mas também tem outras passagens apontando assim para um futuro, para o novo céu e nova terra. Tem? Tem sim, principalmente nos últimos capítulos de Isaías. É como se fosse uma miniatura do Apocalipse, que lá fala literalmente: olha, o mundo vai estar todo em paz, as pessoas não vão mais cometer crimes, guerras, os animais selvagens não vão mais ser selvagens. Então ele mostra um outro cenário totalmente diferente da nossa realidade. E aí, como tem Isaías, tem em outros profetas, às Uhum. vezes até em alguns salmos, às vezes até em outras passagens que a gente não diria que são apocalípticas, Uhum. mas tem aqui e ali umas pitadinhas mostrando: "Olha, no futuro vai ser diferente, não vai ser como agora. Uhum. Deus vai restaurar todas as coisas, tudo vai mudar". Jesus fala muito da questão desse fim dos tempos, né, no fim que vai Sim. acontecer. Mas eu queria entender um pouco, assim, de Daniel. O que que Daniel fala em relação Pois a é, isso? Daniel, ele é muito complexo, porque ele mostra profecias que já se cumpriram, mas que para ele, naquela época, era futuro. Ele Uhum. estava na época de Babilônia, Império Babilônico, top das galáxias daquela época, Uhum. tinha suplantado todos os outros impérios, a Síria, o Egito, era o rei do pedaço. Sim. E agora ele parecia, eh, inderrotável. Uhum. Pareceria invicto para sempre. Então Deus mostra para Daniel: "Olha, Daniel, vai acabar esse daqui, depois vai vir outro, Que é aquela mais outro". visão da estátua, né? Da estátua e também dos animais que saem do mar. Então ali Uhum. mostra um prolongamento, mostra que esses grandes impérios, que cada animal e cada parte da estátua representa um império. Então Deus mostrando, olha, todos esses impérios, antes que aconteça, eu já estou dizendo como é que vai ser. Daniel ele é tão completo nisso que tem até alguns teóricos que dizem, olha, Daniel não foi escrito nessa época, ele foi escrito já no final, ele já foi escrito na época dos romanos, quando já tinha passado todos esses impérios. Ele foi escrito Uhum. a posteriori. Já duvidando da Já profecia dele. duvidando, porque ele é extremamente detalhado nesse É, ponto. aham, ele acertou muita coisa. Eu queria que o senhor detalhasse pra gente a questão da estátua. Que visão foi essa? A estátua, Uhum. caso que o rei Nabucodonosor teve o sonho, ele não lembrava do sonho e não lembrava e não sabia o que queria dizer aquilo, então era um duplo problema. Uhum. Quando ele chega e apresenta a questão para os seus magos, seus feiticeiros, eles: "Olha, conta o sonho que a gente vai te interpretar, vamos arrumar uma interpretação". Aí ele: "Não, mas eu não me lembro do Aí ele sonho". Aí botou pronto, deixou agora os pegou. caras aí Aí pegou. em boca. E aí Deus revela para Daniel numa visão de noite como era o sonho e o que significava. Então Uhum. Daniel vem mostrando, olha, tem a cabeça que é Babilônia, a cabeça de ouro, que era o máximo daquela época, mas depois vai vir um outro império inferior ao teu, que é a Média Pérsia, depois vai vir um terceiro, só que ele não dava os nomes para esses impérios, porque Só só as características. características. Uhum. Vai ter um outro império, que são o peito e os braços, depois vai ter um outro império que é representado pelo bronze, depois vai ter outro que são
são as pernas de ferro, e depois vai vir outro império que é dividido, que são reinos divididos, os pés misturados com barro e ferro. Que foi o que aconteceu com Alexandria, não foi ou não? Com Alexandre? Com Quando ele não, não dividiu depois de Alexandre? não, nesse caso aí da divisão de Hum, Alexandre, já vai aparecer na outra visão que é dos animais saindo do mar. hum, Porque dos animais saindo do mar tem o primeiro animal é um leão com asas, que uhum. aí representa a Babilônia de novo, depois o urso, que é Média Pérsia, depois vem um leopardo de 4 cabeças, que aí representa o Império Grego, que começa com Alexandre e depois se divide em 4. Aí esse mesmo Império Grego, ele vai aparecer no capítulo 8 de Daniel, na visão do carneiro e do bode, que o bode representa o Império Grego, vence o carneiro, que representa a Pérsia, tem um grande chifre na cabeça dele, que representa Alexandre, esse chifre se quebra em outros 4. Aqui Aí divide o que reino em divide o 4. reino em 4. E aí Uhum. desses 4 nasce um chifre menor, que esse chifre menor faz um estrago terrível contra o povo de Deus, que aí Que é representa o rei Roma. não, aí nesse caso Roma não entra. Não entra aqui. Não, Roma não entra. Esse chifre pequeno, na realidade, ele representa o rei Antíoco IV, que no período de 170 a 164 a.C., durante os 6 anos, ele tocou o terror na religião judaica. Ele quase acaba com a religião judaica no império, porque o pedaço da Palestina, do povo de Israel, Uhum, naquela época, eles estavam dominados por esse império desse rei. Só que tinha vários outros reis antes que deixavam os judeus lá de boa, cobravam os uhum, impostos, olha, paga direitinho e estamos em paz. Mas aí esse rei veio e disse: não, vamos unificar o meu império. Todo mundo vai ter que seguir a mesma religião, aí, que é, uhum, no caso, a religião grega, pagã. Então vocês têm que parar de cultuar esse Deus aí de vocês e todo mundo se enquadrar nessa regra. Aí pronto, aí o negócio não deu certo. Aí teve morte, teve derramamento de sangue, profanação do templo. E aí os judeus se rebelaram, fizeram uma guerra de guerrilhas por uns 3 anos, mais ou menos, conseguiram vencer, conseguiram expulsar as tropas desse rei do território deles e ficaram numa certa autonomia por uns 100 anos, mais ou menos, até chegar a Roma. Aí Roma chega e diz: olha, agora é nós no pedaço, vocês vão ser nossos súditos. Aí Roma já vai aparecer no quarto animal, que lá da visão no capítulo 7. O quarto animal que é como se fosse um monstro terrível, uhum. com cabeças, com chifres, 10 chifres e tal. Então, esse daí representa Roma, na verdade. Esses, Então, esses tempos que a gente passa agora, as pessoas dizem que tá, já é, tipo, tem a ver com a profecia de Daniel, né? Que é o último reino, né? Isso. Explica sim. um pouco pra gente sobre isso. O que você está Aí o dizendo? que é que nós entendemos? Como Daniel não falou de outros reinos depois dele, mas a gente sabe que teve outros impérios depois de Roma. No caso, Então, o pé de barro, no caso, né? Que vinha a que pedra e seriam esmagava, né? Isso. exatamente. Esse pé de barro, quem era? Era Roma? Não, no caso, esses pés, mistura de ferro com Com barro, barro. na Aham. verdade é o que surgiu depois de Roma, porque Roma, com o tempo, ela se fragmentou. Foi. Foi dividindo a Europa, foi dividindo Uhum. outros. Aí você vê surgirem outros reinos fortes e fracos, não só na Europa, mas também no resto do mundo. Acho que se Você acabavam, né? é, Assim, que se rápido. acabavam. Você tem países fortes e fracos, até hoje é assim. É. Hoje em dia se fala muito, por exemplo, de globalização, se fala de um mundo multipolar em que você tem, Uhum. na verdade, você tem 3 grandes eixos de poder hoje em dia, né. Você Uhum. tem, Europa, Estados Unidos, você tem Rússia com China, você tem o Uhum. mundo islâmico, então você tem uns 3 ou 4 blocos de poder que estão se engalfinhando entre si para ver quem domina mais. Não é como era antes, né? Que era só um reino que mandava em tudo. Sim. Hoje está desfragmentado esse poder. Hoje esses reinos eles estão se enfrentando mais próximos. Antes eles estavam muito divididos, por exemplo, a África ela teve reinos poderosíssimos, Uhum, mas que eles, por causa do deserto do Saara, eles não chegaram a entrar em contato com a Europa, eles não chegaram a entrar em contato com a região ali da Ásia, eles ficavam meio que isolados ali, eles uhum, constituem uma história à parte. Agora não, os reinos eles estão se enfrentando todos. Inclusive existe uma proposta num livro de 1974, editado pelo Clube de Roma, que é dividindo o mundo em 10 regiões de poder. uhum. E aí alguns entendem, alguns teólogos entendem que seriam os 10 dedos do pé da estátua de Daniel. Porque ali tem a questão dos pés e tem Sim. a questão dos 10 dedos, que seriam 10 reis.
ou 10 reinos, ou 10 federações de poder. Então isso é uma possibilidade real, já existe esse pensamento de você ter um mundo unificado, mas ao mesmo tempo dividido, dividido em blocos de poder, que para esses blocos não ficarem brigando entre si, então olha, esse pedaço é teu, tal, 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 e aí todo mundo vive em paz. Então existe essa proposta já real desde o ano de 1974, num livro editado pelo Clube de Roma. Podemos estar vivendo estamos vivendo então nesse último momento da profecia de Daniel. E o Apocalipse ele vem complementando essa última visão dele, desses Sim, o últimos reinos? Apocalipse é bom lembrar que o Apocalipse que a gente tem na Bíblia cristã, no Novo Testamento, ele não é o único. Existem vários outros apocalipses. Como assim, pastor? Existe, por exemplo, o Apocalipse de Pedro. Existe uma versão, um livro apócrifo chamado Apocalipse de Pedro. Existem vários É apocalipses. mesmo, é? Sim, e eles Olha, são pouquíssimos conhecidos das pessoas, só que a porque são maioria apócrifos, né? são apócrifos. A igreja, assim, entendeu que eles não se encaixavam Para na entrar na verdade, Bíblia. não se encaixavam. Pois é, mas por que que foi proibido os cristãos de estudarem esses livros, pastor? Ou não foi proibido? Não foi proibido, na verdade, foi, assim, desincentivado. Boa, Desincentivado, sim. porque se dizia: "Olha, esses livros, eles falam, assim, do fim dos tempos, mas de uma maneira, assim, eles têm alguns erros, eles têm algumas incoerências, então Hum, por isso eles foram desincentivados". Na verdade, o Apocalipse que nós conhecemos, quase que ele não entra, o de quase que ele João. não entra. Foi muita Foi dificuldade, mesmo? existe até mesmo um debate se foi o apóstolo João que escreveu. Já tem até uma teoria que seriam mais de um escritor. Mais Uhum. de um escritor, e o apóstolo João seria um deles, mas haveria um outro escritor, então existe essa possibilidade. E João com certeza está no meio disso, porque, os pais da igreja, ou seja, os discípulos dos discípulos dos discípulos, que deixaram escritos, assim, no primeiro e segundo, terceiro séculos, eles falaram do apóstolo João exilado na ilha de Patmos, então essa parte aí bate com o começo do Apocalipse. Portanto, com certeza uma parte do Apocalipse que nós temos foi o apóstolo João que escreveu. Quando ele saiu, obviamente, de lá, de Pátimo, né, que ele foi exilado lá pelo imperador Domiciano, e depois de um tempo morreu Domiciano, e aí o outro imperador que veio: "Não, vamos dar uma trégua aí para os cristãos", aí João é permitido voltar, aí ele volta para a cidade de Éfeso, e lá é onde ele realmente escreve o Apocalipse e o seu evangelho. Então eles foram escritos quase na mesma época, o uhum. evangelho de João e o Apocalipse. E ainda tem mais uma vertente de que acha que o Evangelho de João, na verdade, não foi escrito por João, seria por um outro discípulo anônimo, e não seria propriamente o apóstolo João. Mas isso são conjecturas ainda. Sim, entendi. A tradição cristã é que teria sido escrito pelo apóstolo João, mas hoje em dia tem algumas vertentes que ensinam isso. Mas, de qualquer maneira, eles são considerados canônicos, são considerados divinamente inspirados e as informações que têm neles são tidas todas como corretas. Então, esse Apocalipse que nós temos, ele tem muitos símbolos, É, ele ele é vem muito simbólico. ele traz uma sistematização de como vamos chegar ao fim, não é isso? Sim. O passo a passo, digamos, né? É, porque ele vai mostrando um crescendo, ele vai Isso. mostrando um crescendo. Você Aham. começa ali Com com os selos, selos, depois as trombetas, depois as taças, aí uhum. por fim você chega no evento climático, É o o clímax. maior de todos, que é Apocalipse 19. Jesus surge dos céus com o exército de anjos, destrói as tropas, os exércitos que estão lá reunidos na batalha do Armagedon e reina na terra. O que é essa batalha do Armagedon? É um ataque massivo que vai acontecer naquela época, e tudo indica que o local não vai ser uma batalha espiritual, mas sim física. Física. Então você vai ter exércitos, tropas de todo lugar do mundo reunidos onde? Lá em Israel. O local é por isso que é Armagedon, se Uhum, refere à planície de Meguido, ou uhum. Megido, que Megido. fica ali na região de Israel. E que isso vai bater perfeitamente com o que fala em Zacarias 14, que é outra passagem apocalíptica que Uhum. pouca gente estuda. Que Muita fala o que lá que ela, pastor? fala no último capítulo, fala literalmente assim, de Jerusalém cercada por exércitos, Uhum, capturada metade da cidade, e fala inclusive dá detalhes interessantes, fala inclusive as mulheres violadas, estupradas, ou seja, uhum, vai ser assim uma guerra muito forte. E uhum. aí quando tiver metade da cidade capturada, a outra metade lutando, né, para tentar não se render, aí nesse momento surge Deus. É, Surge Deus, e surge o Senhor, e ele fala assim, que ele vai pousar
no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai se rachar pelo meio, vai abrir um vale por onde o povo vai poder escapar da cidade. Então, fala tudo isso. Aí fala, inclusive, Zacarias 14, de Deus mandando uma praga contra esses exércitos que estão cercando Jerusalém e que eles serão, dá a entender assim, na nossa linguagem, não usa essa palavra, né? Porque essa palavra não tinha lá, desintegrados. Seria o que hoje Uhum. a gente chamaria de desintegrados. Vão ser pulverizados, né? É, a Bíblia usa o termo apodrecer, ou seja, eles vão Apodrecer. apodrecer vivos. É Nossa, o que hoje a gente chamaria de você desintegrar, é de o que você aconteceria com uma bomba atômica sendo explodida ali, e se encostar ela queima, né? Ela sim, desintegra a pessoa. desintegra, é como aconteceu na de Hiroshima. Se bem que hoje a gente tem outros armamentos que fazem isso, né, a Uhum. bomba de nêutrons, por exemplo, que pouco se fala dela, é um tipo de arma que ela destrói só a parte orgânica, e ela deixa os prédios e construções intactas, ou seja, teoricamente, você poderia jogar uma bomba de nêutrons numa cidade, exterminava só os moradores e só Mantinha trazia o outros para mantinha os prédios todinhos prontos para serem reutilizados. que momento que a gente, na sua visão, assim, nos seus estudos, em que momento nós estamos dentro do livro do Apocalipse, digamos assim? Livro do Apocalipse, eu entendo Tem como pela nossa dizer? escatologia pré-tribulacionista, depois eu vou falar um pouquinho sobre É, ela, vamos passar que por aí. nós estamos, assim, no intervalo, nós estamos no que seria os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Que é o quê, o pastor? período das igrejas, é o Das tempo da igrejas. igreja. Hum, das Das igrejas. igrejas, aquelas Certo. 7 Que Jesus, igrejas da Ásia as 7 igrejas. representam todas as igrejas como um todo. Então o Apocalipse, ele vai ainda entrar no que a gente chama de capítulo 4, que é a questão dos selos, da depois taça, depois trombetas, A gente está no momento das no igrejas. momento das Que momento é igrejas. esse aí das É o igrejas? momento que a igreja ela está fazendo o seu trabalho aqui na terra, evangelizando, ganhando almas, ela está se preparando para a vinda do noivo. E cada um com uma característica, certo? Sim, cada um com uma característica, é uma multiforme graça de Deus. Agora, é claro, tem denominações que é como se fosse uma noiva no dia dela, no dia de noiva, se arrumando para o Uhum, casamento, para uhum. quando chegar a cerimônia do casamento. Só que umas estão se arrumando certo e outras não estão se Pois arrumando é, bem. tem umas que são criticadas até por Jesus, né? São Sim, apontados alguns exatamente. erros, assim, né? Sim, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, você vê ali algumas que estão com vários problemas, várias falhas. Eu acho que as 2 únicas que não foram repreendidas foram a de Esmirna e a de Filadélfia, foram as 2 únicas. As outras todas levaram algum puxão de orelha, algum leva mas todas têm uma promessa: "Olha, ao que vencer, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro". Então, essas promessas aí para os vencedores, elas são para o tempo da igreja. Agora, dentro de outro livro apocalíptico que está casado com Apocalipse, que é Daniel, Uhum, nós estaríamos no que a gente chama ali do capítulo 9, a profecia das 70 semanas. Porque das 70 semanas, que no caso 70 vezes 7, 490 anos. Desses 490 anos, nós já vencemos 483. Já 70 foram. vezes 7? 70 vezes 7. Não é a mesma coisa que Jesus fala do perdão? Também, ele utiliza isso, a figura No, daí. a gente está nos últimos anos? Sim, nós seríamos nos últimos anos, só que esses últimos 7 anos que falta para completar os Quatro. os 490 ainda não começaram. Nós estamos, assim, num pause, num intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Então a semana 69 ela terminou onde? Na morte de Jesus, lá pelo ano Hum, 33, 34 aproximadamente. Tem todo um cálculo que é feito em cima disso, porque às vezes o pessoal confunde calculando usando anos de os anos. 365 dias. Aham. Só que o ano bíblico de profeta, de profecia, é 360 dias. Então você tem que fazer uma conversão. Uhum, Então, com isso, a gente chega à conclusão que foram o quê? Esses 483 anos, na verdade, acabam sendo menos, sendo 476. E aí, uhum. quando você pega o período da morte de Jesus e até 476 anos, vai sair naquele decreto lá do livro de Neemias, que ele recebe ordem do rei para ir a Jerusalém, reconstruir Jerusalém. Então, dali começa a contagem. E aí ela acontece, ela termina onde? Na morte de Jesus. Então, da morte de Jesus até os dias de hoje, quase o quê? Quase 2000 anos, Sim. nós estamos num intervalo, que seria Daniel capítulo 9, versículos 26 a 27, que fala que o Messias será cortado, ou seja,
tirado, O né. Filho do Homem. É, será tirado o Filho do Homem. Uhum. E aí depois continua. Então, depois disso, haverá desolações, destruições até o fim. E aí logo em seguida, no versículo seguinte, vem dizendo o quê? Vem dizendo: "E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana". Então aí você vê que tem um intervalo de destruições e desolações Uhum. da morte do Messias até começar esse pacto, essa aliança de Uhum. uma semana. Aí fala, na metade da semana vai fazer Essa cessar. semana não é uma semana como a gente conta uns Não, 7 não é de dias, dias, é uma são semana anos, anos. de anos, Aham. exatamente. Então, existem muitas polêmicas sobre a interpretação desse daí. Você vai encontrar grupos religiosos que dizem: "Olha, as 70 semanas já terminaram, já Uhum. foram contadas, tudo, já terminou tudo". Só que o problema é que a conta não fecha Hum. com os eventos, esse é o problema. Então, você vai encontrar essa divergência aí entre a interpretação. Então, na linha pré-tribulacionista, que é a que as Assembleias de Deus estão, as Assembleias de Deus são pré-tribulacionistas, porque elas acreditam que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Ou seja, Uhum. quando a grande tribulação começar, os salvos, os verdadeiros crentes vão ser tirados da terra. Ah, mas vai ficar crente? Vai ficar, porque tem muito crente que a gente sabe que na verdade não é crente, não está Ah, preparado. Então vai ficar aqui para passar a grande tribulação. Ou vai ter a linha mid-tribulacionista, que diz: "Olha, vai começar a grande tribulação, e aí no meio dela, ou seja, 3 anos e meio, Jesus volta para arrebatar a igreja". E aí vai ter a linha pós-tribulacionista, que diz: "Olha, vai passar todos os 7 anos, aí lá no final, na batalha do Armagedon, aí que Jesus volta", Apocalipse 19, para arrebatar a igreja. Além dessas 3 linhas, em uhum. 1990 surgiu uma outra linha, quarta linha, o pré-ira. O pré-ira, ele diz que Jesus vai voltar na metade da grande tribulação. Mais um. Eu apelidei isso de arrebatamento 3/4, porque é na metade da metade, né, dá Aham. praticamente isso aí. Então tem essa questão aí do pré-ira, Uhum. e ainda tem uma quinta linha, que diz que todas essas linhas estão erradas, que não vai ter volta de Jesus coisa nenhuma, que Jesus já voltou. Quando? Lá no ano 70, que foi a época que os romanos fizeram aquelas guerras contra Israel. Na verdade, assim, Israel começou se revoltando contra Roma, né, eh, lá pelo ano 66, 64, e aí eles destruíram a guarnição romana que estava em Jerusalém, provocaram, obviamente, e Uhum. aí César mandou as suas legiões, foi destruindo, passando o fio da espada ali por toda a Palestina até chegar em Jerusalém. Isso é Cercou coisa Jerusalém isso é por. coisa de Iscariote, né. É verdade, é verdade. Pastor, a Margot tá me avisando que chegou o momento dos patrocinadores. Só um Vamos lá então. minutinho, daqui a pouco a gente quer voltar aqui para falar sobre porque já tem gente falando que já o anticristo vai ser revelado. Depois o senhor vai falar sobre isso aí. Então vamos ao nosso patrocinador, né? E olha só, quem está colaborando aqui com a gente é o governo do Amapá. O governo do Amapá que tem investido em todo o estado, olha só. São investimentos em saúde, educação, segurança pública. Aqui na capital, o governo do Amapá investe na construção do hospital de emergência, que vai ser o maior hospital aqui do nosso estado, né? E bem equipado, já são quase 130 milhões de reais investidos nessa obra aí. E é uma obra que vai ajudar muitas pessoas, né? Muita gente mesmo, porque tem gente que vem das ilhas do Pará para serem atendidos aqui. Então, além do governo estar investindo na saúde, ele investe também em educação, como eu disse, segurança pública, e ele investe em todos os municípios. Todos os municípios têm obra do governo do estado. É o governo do estado trabalhando pelo Amapá inteiro. Valeu, governo. Então, pastor, vamos falar sobre isso aí. O senhor acredita que a gente já. O senhor já está me falando que a gente está já. Que a gente está No no intervalo. intervalo. Mas nesse intervalo aparece um anticristo? De onde é que vem essa ideia de anticristo? Da marca 666, que as pessoas vão receber? Queria que o senhor falasse um pouco É verdade, sobre o isso. anticristo ele é mostrado, assim, com mais firmeza no Novo Testamento,
Novo Testamento ele é mostrado que vai surgir alguém, um personagem, que ele vai se opor a Cristo, ele vai querer ou se opor ou também substituir Cristo. Porque En no só um instantinho, pastor, em Daniel não aparece essa não, figura. não aparece, ele não aparece com esse nome, ele vai Ah, ele não aparecer aparece com esse nome. não, mas ele vai aparecer aqui no versículo 26, 27, como a pessoa que vai firmar uma aliança com muitos por uma semana. Só que não Ah, fala sim, a sim. palavra anticristo. Aí tem gente que pega esse "ele firmará" dizendo: "Ah, é o Messias", mas na verdade não é, é outro É personagem. o ai, meu Deus, o Trump está sendo chamado agora como? É, O de príncipe da anticristo paz. também, É o também. príncipe da paz? É, também todo tempo estão surgindo essas indagações. Eu lembro que na época, década de 90, Já se quando fala teve a guerra do Iraque, do Kuwait, aí o pessoal dizia que já era a batalha do Armagedon hã, e que o Saddam Hussein é que era o o anticristo. anticristo, Mas sim. na verdade, o Saddam Hussein e outros que apareceram como ele, eles se encaixam onde? No Novo Testamento. Eles se encaixam no que o apóstolo João falou o seguinte: "Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos", ou seja, a Bíblia fala do anticristo e dos No anticristos, anticristo. ou Aham, seja, os precursores. aham. Isso porque olha só, Jesus, antes dele surgir, teve os precursores deles. Quem foram? Pessoas que não eram Jesus, mas que eram tipos de Jesus. A gente estuda isso em outra fatia da pizza Uhum, teologia chamada eh, tipologia bíblica. Então, uhum, por exemplo, José do Egito, ele foi um tipo de Cristo. uhum, Porque ele foi chamado de Salvador do mundo, né? Ele foi rejeitado por seus irmãos. Ou seja, você vê que na história do José do Egito tem características que apontam para Jesus. Aí você uhum. pega Moisés. Moisés foi um tipo de Jesus também em várias coisas. Josué foi um tipo de Jesus. Então teve vários pequenos cristos que foram surgindo ao longo do caminho, apontando todos para quem? Para Jesus. Uhum. Então, da mesma forma, o anticristo. O anticristo ele vai ter os seus precursores, os seus pequenos tipos. Quem foram esses? Foram pessoas que surgiram ao longo da história e que foram assim ditadores, guerreiros, foram pessoas tipo os Hitlers da história, Hitler, os Stalins e tantos outros que surgiram com esse daí, alguns pouco conhecidos, tipo o rei belga Leopoldo II. Se sim. você for estudar a história dele, ele deixa Hitler no chinelo, É mas mesmo? pouca gente fala. Como é Hitler o nome? Leopoldo II Leopoldo Da II. Bélgica, Aham. ele fez um genocídio no país africano chamado Congo, que pouco Aham. se encontra no livro de história, mas que bateu de 10-0 no genocídio do Hitler. Nossa. Só que como ficou confinado ali a um país, então não se deu muita história, né, já o Hitler teve mais repercussão, porque envolveu a Europa inteira, Estados Unidos, Japão, outros, então a repercussão foi maior, mas em termos, assim, de pessoas, vitimadas, o rei Leopoldo II da Bélgica deixa Hitler no chinelo. E outros que foram surgindo ao longo da história, outros anticristos, É porque inclusive. o Trump ele aparece agora como fazendo alianças, né, Sim, com todos, sim. né, então é por isso que as pessoas chegam a fazer essa ligação, né, dele com o anticristo. Eles fazem essa ligação, mas pode vir a ser? Pode, Hum, mas nós não temos ainda elementos para dizer. A verdade é que só vai se saber quem é o anticristo quando realmente ele se ele se revelar. revelar. Até então vão ser só conjecturas e mais conjecturas. Já teve muito isso. Olha, eu estou no meio evangélico vendo essas Eu questões aí também. desde que eu era criança. É, E eu via estamos no assim as fim do pessoas: "Ó, tempo. fulano é o anticristo, não é cicrano, não é beltrano". E eu via muito isso. E claro que o anticristo está ligado à famosa marca 666, né, Uhum. que interessante, alguns não sabem, mas alguns manuscritos do Apocalipse não aparece 666, aparece 616. Ainda É tem essa mesmo? versão, porque o Apocalipse ele não tem só um manuscrito, o Apocalipse de João, tem mais de um. Então, em algumas versões do Apocalipse, tá lá 616 o número dele. Isso é pouco conhecido. Aí não se sabe se é devido a um erro de grafia, não se sabe muito bem. Existe toda uma teoria, até porque o Apocalipse ele foi escrito em grego, então não tinha os números, não tinha os números, se usavam letras como números. Números. Ainda Aham. tem isso, então para complicar mais ainda a questão, né, para não Uhum. dizer: "Ah, era um número parecido com outro", não, eram letras que eram parecidas. Já houve até uma teoria, existem até alguns estudos, que o 616, as letras em grego, elas são muito parecidas com uma frase em árabe.
Hã. Ou seja, apontaria que o 666, na verdade, teria alguma coisa a ver com o islamismo. Uhum. Existe até uma vertente desse lado, disposta em um livro, O Anticristo que vem do Islã. Existe também essa vertente, porque o islamismo, é diferente, muito pouca gente sabe, mas ele tem uma escatologia muito parecida com essa que nós estamos falando. Eles esperam um Messias. É, eles esperam a volta de Jesus. É, só que o Jesus deles, ele vem, assim, tipo como um auxiliar. Na É, verdade, porque eles além acreditam de que Jesus era Jesus, um profeta, né. exato, eles esperam um outro Messias maior, que eles chamam de Mahdi, que quer dizer, na verdade, Messias, na linguagem deles. E esse Mahdi, ele vai ser um guerreiro. Ele Uhum. vai chegar tocando terror, vai dominar o mundo, vai submeter o mundo inteiro à lei islâmica, à lei Sharia. Então eles creem, eles esperam esse tipo de messianidade, né, Uhum. vai derrotar todos os infiéis, ou seja, todos os não muçulmanos vão ter que se submeter àquela lei, tem todo um regramento em cima disso, isso está nos livros sagrados deles, como o Alcorão e outros livros sagrados. Então existe até uma parte da escatologia, alguns teólogos da escatologia, que entendem que esse anticristo ele teria alguma coisa a ver com o poder islâmico. E realmente, se você vê hoje em dia o mundo, ele tem o islamismo como um bloco de poder considerável, é mais de 1 bilhão de Eles estão pessoas e espalhados pelo mundo, mas são exatamente. muitos. Mas a verdade é que só se isso procede ou não, a gente não pode E a bater o nata martelo. e a taxa de natalidade deles é a mais alta de todos. Com certeza, enquanto o Enquanto a gente Ocidente quer está ter só um minguando, filho, 2 filhos, não, não, os para caras estão eles. fazendo 5, 6 filhos, 7 filhos. Exatamente. Então isso é algo que o Ocidente ele vem se islamizando. Uhum, A Europa está se islamizando. Londres, Inglaterra, que é um país que na imaginação nossa brasileiro é só europeu, hoje lá os cargos chaves são de islâmicos. Então, isso não é um caso isolado. Vários países islâmicos estão sendo assim tomados pelo islamismo, vários países europeus, melhor dizendo. uhum. Então isso é uma real possibilidade, deixou de ser uma, digamos assim, uma teoria qualquer, e agora é uma possível realidade. Porque eu cresci numa época em que as Uhum. pessoas zombavam dizendo: "Olha, isso daí que vocês estão pregando sobre volta de Jesus, arrebatamento, anticristo, isso é só história para meter medo nas pessoas, isso não tem a menor chance de acontecer no mundo. O mundo como está hoje em dia, anos 80, anos 90, não, nunca vai se encaminhar para esse lado". E aí parece que deu, assim, uma volta, uma Uhum. guinada, e aí tudo hoje em dia É caminha porque para se encaixar. porque será como o ladrão da noite, né. Sim, Virá como o ladrão da noite, ninguém e aí espera. se encaixa no Tá arrebatamento. todo mundo de boa, ninguém espera por Ninguém nada. espera. Agora me fala um pouco sobre essa questão do pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Que ideias são essas? A Que ideia é que doutrinas são vai essas? existir um período chamado Grande Tribulação. Sim, isso aí eu sei Esse da vai grande ter. tribulação. Então as 4 vertentes, pré, mid, pós e pré-ira, elas Uhum. creem: "Olha, a Grande Tribulação ainda vai acontecer". O Uhum, único que foge desse padrão é o pessoal da escatologia consumada, são os chamados hiperpreteristas, uhum. que eles acreditam que a grande tribulação já aconteceu e que foi aquele período lá das Nos guerras 70 lá, romano-judaicas né. do ano 70. Aham. Mas eles são assim, é uma minoria da minoria. É Na tipo verdade, essa ideia surgiu lá por volta dos anos 2000 nos Estados Unidos, com um escritor lá, e aquilo na verdade, essa ideia não é totalmente nova, é nova para nós, uhum, mas na época do apóstolo Paulo já tinha gente pregando algo parecido. uhum. Numa das cartas dele a Timóteo, ele fala: "Olha, Himeneu e Alexandre, eles estavam pregando que a ressurreição já tinha acontecido". Então, a ressurreição está ligado à Dos volta de mortos. Jesus, dos Aham. mortos. Eles estavam dizendo: "Olha, a ressurreição já aconteceu", só que não foi aquela ressurreição física, foi uma ressurreição espiritual. Então, meio que eles já estavam dizendo assim: "Olha, Jesus já voltou". E Paulo rejeita esse tipo de denuncia isso como heresia, diz Uhum. para os irmãos não darem atenção para isso. Ou seja, naquela época já tinha Já tinha gente gente. com essa ideia. Aí Uhum. depois esqueceu-se, e aí 2000 anos de cristianismo você chega ao quê? Olha, a grande tribulação vai acontecer. Aí agora a divergência é quando ela começa, com o que Sim. ela começa, Qual é o sinal de que o essa sinal. tribulação está começando? Se Exatamente. existe alguma uma ponta na Bíblia que A única mostra? ponta que mostra é a última semana de Daniel. Ele Hum, firmará aliança com muitos por uma semana, ou seja, no momento que surgir um cenário, um líder
mundial, que firme um acordo de 7 anos de duração é esse, é essa daí. Mas tá muito parecido com o Trump, meu pastor. Pois Dizer. é, quem sabe? E É, existe alguns teólogos que entendem o seguinte: entre esse o arrebatamento da igreja é que marcaria o começo da grande tribulação. Já outros entendem: olha, pode acontecer o arrebatamento hoje, tem um certo período de tempo até ela começar. Baseado em que eles entendem isso? uhum. Vamos voltar lá para o Jesus disse que a volta dele ia ser tipo os dias de Noé. Aí você vê lá no Gênesis contando que Noé fez a arca, chegou os bichos entraram na arca, Noé entrou na E arca. ele falando pra galera que ia É. rolar. E aí Deus fechou a porta. Uhum. Só que depois que Deus fecha a porta, não cai na hora o dilúvio, ainda passa uma semana, 7 dias. Ou seja, durante 7 dias Noé, os bichos ficaram tudo lá dentro da arca, ninguém entra, ninguém sai. Uhum. Parece que não ia acontecer nada. E uma semana depois é que começa o dilúvio. Então alguns entendem, olha, então se foi como no dia de Noé, esse Noé entrar na arca com os bichos representaria o arrebatamento. Então você vê que tem um tempo entre o fechar a porta e o começo do dilúvio. Então teria um tempo entre o arrebatamento e o efetivo começo da grande Da tribulação. tribulação. É uma possibilidade real. Uhum. Não se descarta isso. Uhum. Já outros entendem, não, aconteceu o arrebatamento hoje, pronto, já começou a contar o tempo Aí da grande começa a tribulação. tribulação, É, já que teria é o isso. pré e o pós, né, que É. falavam, né. Só que o É, pós ele diz que Jesus vai voltar só no final da grande tribulação. E essa volta dele, em Apocalipse 19, é que teria o arrebatamento. Qual é a dificuldade com essa linha de entendimento? A dificuldade é que fica a questão, tudo bem, Jesus voltar no final da grande tribulação, ok, mas para que ter arrebatamento? Porque já aconteceu o que tinha para acontecer. Para que é que você vai arrebatar os crentes aqui da terra? Se Jesus vai vir para reinar aqui na terra. Então, não faz sentido você arrebatar ninguém. E aí os pós-tribulacionistas dizem: "Não, espera lá, nós cremos que Jesus não vai vir para reinar na terra, ele vai reinar no céu". Então, ele arrebata o pessoal, leva para o céu e uhum. deixa os 1000 anos aqui, essa terra largada. É o que fala, né, tipo, É. 1000 anos o Satanás vai ser solto, né. Não, ele vai 1000 anos ele vai ficar preso Preso, no sim, preso, abismo. sim. Só que aí alguns entendem que esse abismo seria a Terra, o planeta Terra, ele ficaria preso aqui na Terra. Aqui, Já outros entendem, não, o abismo é uma outra região, uma outra dimensão que outra nós não dimensão. podemos nem imaginar, mas não é a Terra. Então Jesus reinaria na Terra. Já outros pós-tribulacionistas dizem: "Olha, Jesus arrebata a igreja, sobe para o céu, depois volta". Fica um bate e volta. Ou Uhum, seja, de qualquer maneira, o pós-tribulacionista ele fica com essas dificuldades, uhum, porque aí não faria sentido você ter um arrebatamento. O outro problema do pós-tribulacionista é que durante a grande tribulação, o Apocalipse mostra o anticristo detonando com todo mundo que não segue a linha dele. Ou seja, todos aqueles que são fiéis a Cristo e não uhum. quiserem se submeter vão ser mortos, vão ser martirizados, não vai sobrar ninguém vivo. Então, aquela imagem bonita que a gente vê nos livros, na internet por aí, Jesus vindo no céu, aí as pessoas alegres, sorrindo e tal, esperando ele. Não, não vai acontecer, porque aqueles que são fiéis a Deus já estariam mortos Uhum. pela ação do anticristo durante esse período. Fazer, assim, um genocídio baseado em critérios religiosos, que a gente já viu acontecer outras vezes na história da humanidade, em lugares menores. Já teve matança de cristãos, assim, Sim, massiva em outros lugares, às vezes está acontecendo hoje em sim. algumas regiões, a gente está vendo, por exemplo, perseguições a cristãos lá pelo novo regime da Síria. E outros que já aconteceram e estão acontecendo, então não é uma ideia absurda de você pensar numa perseguição em escala mundial e assim extermínio a pessoas que não seguem uma determinada regra. É Nas possível isso acontecer. Com base nos seus estudos, em tudo que o senhor já viu sobre isso, na sua opinião, a gente está vivendo nessa pausa ainda do Daniel ou a gente já está na questão do grande líder fazendo ali as grandes alianças Eu e entendo que o nós ainda e o estamos arrebatamento pode vir? nesse intervalo de Daniel, nesse intervalo. Estamos naquela parte lá do versículo 24 que diz assim: "O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário", foi a destruição lá do ano 70, "e o seu fim será como uma inundação". Aí tem um pedacinho lá no final: "E até o fim haverá guerra".
estão determinadas as assolações ou destruições. Então eu entendo que nós estamos vivendo nesse período, porque nesses 2000 anos, Uhum, desde aquele período de lá da destruição do ano 70 em Jerusalém, aí uhum. você vê o mundo cada vez mais se complicando, cada vez mais destruições, a queda do Império Romano do Ocidente, aí depois a queda do Império Romano do Oriente, 1000 anos depois, que foi já o império com o nome Império Bizantino, as guerras dos muçulmanos, que surge o islamismo como uma força militar, depois o Império Otomano, guerreando contra os europeus, cruzadas, aqueles embates todos. Então você vai vendo num crescendo a humanidade cada vez mais se destruindo, se assolando, depois vem as guerras mundiais, depois vem a Guerra Fria, as guerras de guerrilhas pelo mundo afora, e todas essas aí. Tem até um livro muito bom que eu achei sobre isso, que era o grande livro das coisas terríveis ou horríveis. Seriam os 100 momentos mais sangrentos que teve ao longo da história da humanidade, que a gente pensa que foi só as 2 guerras mundiais. Não, tem outras guerras que a gente nunca Ixi, ouviu falar, é, que foram assim, você lê e diz: "Meu Deus do céu, isso daqui deixa a Segunda Guerra Mundial no no chinelo". chão, é. Eu nem entendo por que que ainda é chamado de Segunda Guerra Mundial, se a gente já passou por guerras maiores, Muito maiores. Só é que elas não porque tiveram, assim, a cobertura, a essa publicidade, cobertura, né. exato, elas Uhum. ficaram ali esquecidas nos registros do tempo, mas quando você vai atrás, você lê assim, diz: "Meu Deus do céu". Então o senhor acredita-se que daqui a quanto tempo pode ainda demorar? Vai demorar muito ainda para se revelar o Não, não vai anticristo? demorar muito, não vai Essa demorar muito. figura daí do A gente está anticristo? vendo cada vez mais a coisa acelerando. Basta ver a nossa geração. Eu tenho 51 anos, É, fiz deu uma 51 ontem. acelerada, não foi A aí? coisa acelerou muito. A nossa geração, ela é uma geração, por exemplo, que viu surgir o telefone O praticamente. senhor tem quantos anos? 51, fiz ontem. É, Então a nossa geração, ela cresceu de uma época que para você falar com alguém, para você ter um telefone em casa, era coisa de rico. difícil. A gente não sonhava de Era ter um uma ação, aparelho né. como esse aqui, que você não só fala com as pessoas, mas você acessa um conhecimento mundial. Qualquer dúvida que você tem, você fala: "Google, como é que, se pronuncia tal palavra? Como é que se pronuncia, casa em hebraico?", por exemplo. Pronto, ele te responde. Ninguém sonhava de ter esse tipo de coisa, de acesso à informação que nós não sonhávamos de ter isso. Você tinha que ir para uma biblioteca, procurar exaustivamente, agora não. Você com um notebook, com um celular, um aparelho ligado à internet, pronto, daqui a pouco isso aqui vai ser dispensável. Daqui a pouco você vai conseguir acessar esse conhecimento, essa rede mundial de informação, você vai conseguir acessar isso com o seu corpo. Pensando, né. Você não vai É precisar o de Neuralink. sim. Isso já na Já verdade, isso já existe, existia tá em nos teste, livros né. de ficção científica. Eu, Sim, quando criança, eu lia muitos livros de ficção sim. científica, Isaac Asimov, Asimov, aham. Arthur Clarke e outros menos conhecidos, né, Philip Dick, também, outro nome Uhum. muito pouco conhecido, mas que deixou Já obras falavam assim, sobre e isso, lá né. tem várias invenções que você hoje está vendo se É tornarem verdade, realidade. é É verdade. porque aquela geração que leu essas coisas Uhum. agora cresceu, se formou, se instruiu, e olha, que lá num capítulo tal falava desse aparelho, bora tentar construir esse negócio? Embora. E vão, consegue lá construir. Então essa ideia de você acessar essa rede mundial de informação usando o seu próprio corpo, não é mais um absurdo. Uhum. Quando a gente antigamente pregava: "Olha, o 666 só vai poder comprar e vender quem tiver essa marca, esse sinal", as pessoas riam, diziam: "Mas quando? Hoje em dia você Uhum. tem que ir no banco, entrar na fila do caixa para sacar dinheiro em cédula". Acabou isso, É. acabou isso. Uhum. Antigamente você via no Jornal Nacional: "Olha, escândalo, assessor tal com malas de dinheiro, sacola", acabou isso. Agora o dinheiro eletrônico, ele por um lado, não faz mais sentido você transportar dinheiro físico. É, O Pix é um o exemplo, Pix. mas tem outros já que já Vem o vem sobre Drex aí, né. o Drex vai deixar o Pix no chinelo, então É, isso o vai Drex é aqui acontecer. para o Brasil, né, mas em outros países tem sua própria moeda, Tem né. sua própria moeda. A O China já SD está com um Coin. sistema avançadíssimo de crédito social e dinheiro digital que deixa o Pix e o Drex no chinelo. Só que ele também permite muito maior controle. Ou seja, o teu dinheiro, na verdade, não é teu. Você não pode gastar em tudo que você quiser e onde você quiser. Tudo que você fizer pode ser A rastreado. gente nem imaginava isso daqui Não, há 30 anos atrás. na época que eu vi crescer a escatologia, as pessoas zombavam da gente.
sinal, quem não tiver isso não vai poder comprar e vender. Hoje em dia é só basta a gente ver a notícia que a repercussão que causou semana passada a notícia de que a Receita Federal ia bloquear as chaves Pix de quem tivesse com CPF irregular. Pronto, foi um Deus nos acuda, porque as pessoas pensaram logo: "Bom, CPF irregular, acontece se eu estiver devendo imposto para a Receita, teoricamente eu estou irregular. E aí, se o governo bloquear minhas chaves Pix, porque eu estou devendo imposto de renda, pronto, vai ser um caos, vai ser uma hecatombe". Aí Uhum. foi preciso o governo vir a público: "Não, nós não vamos fazer isso", como que diz: "Ainda". Mas quem garante que amanhã ou depois não possa ser? Sim, sim, é verdade. Então a gente caminha realmente a passos largos agora, né, mais do que antes, já ir para um grande final, né, uma grande Sim, para um controle total e o mais incrível é que as pessoas elas anseiam por isso. Elas não a gente fala essas coisas às a vezes gente até em grupos na mergulha internet de e cabeça nessas as coisas pessoas não novas, né. estão dizendo assim, elas não estão, rejeitando essa ideia, elas estão aceitando essa ideia. Elas estão dizendo: "Ah, que bom então que o governo vai controlar mais o meu dinheiro, as movimentações, porque isso vai coibir o crime organizado, vai dificultar o crime organizado e tal". Mas também vai dificultar de Ela não você, pensa cidadão, na fazer o que você quer. uhum. Eles não pensam esse outro lado. Ou seja, a armadilha vai se fechando, o controle maior vai se fechando e as Sem a pessoas gente estão perceber. aceitando aquilo passivamente. Verdade. Claro que não é todo mundo, existem Uhum. muitos grupos que, Que por são exemplo, os contra. libertários e outros assim que já tentaram para isso dizendo: "Gente, não é uma boa ideia nós darmos tanto poder assim para o governo, o governo está se tornando um monstro, aquele Leviatã que o É Thomas o Hobbes Leviatã. escreveu lá anos atrás". Porque tudo bem, na época do Hobbes, era guerra em cima de guerra lá na Europa, ele dizia: "A gente precisa de um estado forte para parar com essa baderna, com essa confusão". Essa era a ideia do Hobbes, Mas pacificar ele não através de um Estado imaginava forte. que o Estado pudesse se tornar um monstro, indomável. Sim, a gente vê isso em vários estados. A China, por exemplo, é um exemplo. Um exemplo, Uhum. o Estado manda em tudo e em todos. É, Através do sistema de crédito social deles, se você não se comportar de acordo com o que o governo quer, o teu crédito social é cortado, você não pode comprar e vender nada, você não pode sequer se deslocar de um lugar para outro. Ah, eu vou pegar um ônibus, pagar aqui a minha passagem e vou sair do meu bairro para outro. Não, você não pode. Sua passagem foi rejeitada, ou seja, tu não tem já como sair. pensou? Tu fica preso Meu naquela cidade, Deus, naquele bairro. é uma Eh visão apocalíptica essa sim, daí. e isso lá já está a Meu plenos Deus. pulmões. E o povo lá é o maior laboratório de controle social do planeta, se chama República Popular Democrática da China. Democrática. É, Então, para a turma que diz: "Não, nós temos que defender a democracia", democracia não significa necessariamente liberdade. e aí tem muita gente que diz que a maioria da população encontra-se, insatisfeita com isso, né, mas não parece isso. O que parece é que a população realmente aceitou isso lá, né. Sim, sim, Eles porque aceitam, eles vivem bem, têm tudo o que precisam, então é, eu tenho pessoas boa. nos meus grupos que a gente debate políticas também, e tem muitos admiradores da China. O que é que eles dizem? Olha como a China está prosperando, tirou milhões da pobreza, então isso não pode ser tão ruim assim. Ou seja, eles estão dispostos a entregar a sua liberdade por causa de prosperidade. Hum, Aí eu lembro sempre para eles: olha, gente, prosperidade não é tudo. Basta lembrar que quando Hitler surgiu no cenário, a Alemanha estava na pior dos mundos, verdade. estava, assim, pior do que o Brasil na época Uhum. da hiperinflação. E aí Hitler consegue, em poucos anos, realmente melhorar a Alemanha. Ele tira o povo daquela miséria, ele consegue acabar com a hiperinflação, ele traz emprego, prosperidade. Então, para a gente pensar que ele surgiu assim do nada, só com um exército lá para fazer guerra, não. Ele colocou de novo a Alemanha no cenário mundial, ele conseguiu, em poucos anos, fazer isso. Então, quando você lê a história dele, assim, um Zé Ninguém, um pintor fracassado, soldado ferido lá na batalha, você pensa: "Meu Deus, como esse homem mudou própria história dele e a Uhum, história do país dele". Tem uhum. até uma série muito boa que eu cheguei a acompanhar em algumas plataformas de streaming, era Como Ser um Ditador.
E Eu aí, vi. um dos capítulos era sobre o Hitler, vinha Uhum. sobre o Idi Amin Dada, sobre o Saddam Hussein. Sim. Todos eles são pessoas que vieram lá de baixo, Uhum. do nada, e se tornaram tudo para sua nação e também influenciaram nas outras nações. Então eles Verdade. trouxeram algum tipo de prosperidade para isso, Uhum. mas trouxeram junto a guerra, a fome. É. Então a Bíblia mostra o anticristo como sendo, a junção de todos esses. Então pense num personagem que reúna em si mesmo, Hitler, Stalin, todos esses monstros aí da história da humanidade, e aí você vai ter o anticristo. Agora, claro, existe uma linha da escatologia que diz: "Não, o anticristo não é uma pessoa, ele é É, um já ouvi falar sistema, isso, ele é um isso. sistema, na Tipo, a verdade". internet pode ser um anticristo. É, pode ser um anticristo. Aham. Aí entra Porque aquela ela está em história. todo lugar, ela vê tudo. Tem um amigo que ele dizia assim: "André, o fim dos tempos não poderia acontecer em outro momento senão esse". Por quê? Diz que todo olho verá a volta do Messias. Sim, Como é que todo mundo vai ver algo acontecendo, se ele vem pelo sul, tu consegue ver aqui no norte que tu tá é um outro lado do planeta, sim. mas com a internet tu consegue ver. É, você Consegue consegue. ver nas redes sociais, então a internet, ela propicia esse momento da vinda do Messias, então por isso que eu também acho que está bem Está bem próximo, sim, porque hoje nós temos tecnologia para cumprir todas as profecias do todas. Apocalipse. Nós temos. Ao mesmo tempo que você tem, armas de altíssima precisão, você tem exércitos convencionais. A guerra na Rússia da Ucrânia é um exemplo. Sim, Nós drones, temos a né. guerra dos drones. Sim, Eu me admiro de ninguém estar olhando isso, são milhares de drones dos com 2 lados, bomba, meu com irmão. bombas, mas ao mesmo tempo você tem exércitos convencionais de tanques, Tem. soldados, Aham. etcétera, você tem as 2 coisas acontecendo. Então para a turma que dizia assim: "Olha, essa história aí de Jesus voltar, a batalha do Armagedon, exércitos de carne e osso", hoje em dia não tem mais isso. Claro que tem, só a China tem um efetivo de 200 milhões de soldados. Isso daí é quase a população do Nossa, Brasil. meu Deus, É, ou seja, eles têm essa capacidade de mobilização. tem. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui, esclarecer um pouco mais para a gente sobre esse assunto. Papo muito bom mesmo. Gostei muito. E qual é o recado que o senhor deixa hoje, né? Eu peço para todo mundo que vem aqui deixar um recado, olhando aqui para essa câmera, para as pessoas que estão assistindo a gente hoje. O recado que a gente deixa para todos os nossos ouvintes, todos os nossos internautas é: estejam preparados, Jesus breve virá. Tenha uma vida santa, uma vida justa, se arrependa dos seus pecados, se santifique, se prepare e você em breve o encontrará. Que Deus nos abençoe. Então, pastor, como é que as pessoas podem fazer para encontrar o senhor? Muito bem. A gente tem um canal no YouTube com as lições da Escola Bíblica Dominical, canal Palavra Viva e Fiel. E tem um canal secundário com meu nome Danilo Estélio, com 2 N's, que é onde eu coloco várias mensagens bíblicas que eu ministro na rádio, nas igrejas. Eu tenho um horário também na Rádio Boas Novas, 104.9 FM, toda quinta-feira, de 6 às 7 da noite, no programa Vento Norte. Uhum. Já há 24 anos. Olha, legal. Desde quando começou a rádio, em 2001, O senhor a tem gente tem. Instagram? Temos o Instagram Danilo Estélio com 2 N's, É o tudo mesmo junto, Facebook também? mesmo Facebook. Tá Pode nos certo. encontrar lá nessas nossas redes sociais. Oi. Valeu, pastor, muito obrigado. Para você que ficou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar, quero saber de onde você está falando. E eu agradeço a tua contribuição, a tua audiência aqui, tá? Até o próximo vídeo. Eu agradeço aqui também a Margot, que está aqui nas máquinas, comandando tudo ali atrás. E para você que ficou até aqui com a gente, muito obrigado também. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!